Oiê! Então, hoje a gente vai começar aí mais uma live. Eu não sei qual é o número dessa live, me perdi nas contas, eu tenho que rever aí o número dessa live. Porém, hoje o tema é super interessante. Acredito que seja um dos temas mais pertinentes da gestão de tráfego. Eu sempre levanto a bandeira que gestão de tráfego não é somente subir campanha, né? E ficar ali atrás do gerenciador de anúncios. A gestão de tráfego vai muito além disso. E um dos pilares da gestão de tráfego é o relatório. Então, hoje a gente tem um relatório bem desenhado, bem construído para apresentar as métricas para os clientes, ele é fundamental. Porque o relatório, além de tu passar credibilidade como gestor de tráfego, tu também consegue ter uma maior noção, né, em relação às métricas, em como, né, as tuas campanhas estão performando, né? As métricas hoje, elas são essenciais para as tomadas de decisões, para as otimizações. Então, se tu não tem um bom relatório, né, trabalhando com esse relatório, mostrando para o cliente, fazendo essas reuniões mesmo periódicas de demonstração, acaba que o cliente, muitas vezes, fica até um pouco ansioso quanto às métricas e quanto ao resultado, e também desconfiado, porque tu está pegando um dinheiro desse cliente e, né, o cliente não sabe para onde é que está indo, não sabe o que tu está fazendo. Então, o relatório, muitas vezes, é uma prestação de conta do gestor de tráfego com o cliente. E na aula de hoje, a gente vai ter a participação, né, o Lucas Camazol, que é gestor de tráfego, e também gestor de tráfego, tem seus projetos e também trabalha na King. Ele vai mostrar para a gente como construir um relatório no dashboard do DashGo, que não é DashGo mais, né? Qual é o nome agora, Lucas? Então, antigamente era o Google Data Studio, mas agora mudou, agora é o Locker Studio. Locker Studio, mudou o nome do negócio, mas a estratégia é a mesma. Então, eu vou passar a palavra para o Lucas. Lucas, se tu quiser se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, e pode compartilhar e tocar a aula, porque hoje a aula é tua, não é minha. Beleza, então, vamos lá. Como a Dani falou, né, meu nome é Lucas, eu já atuo aí com tráfego uns 3 anos para 4 anos, então comecei lá na época do Drop, e de lá para cá sempre o tráfego está presente aí todo dia na minha vida. Hoje eu atuo na mesma agência que a Dani trabalha, a gente trabalha junto na mesma agência e a gente tem outros projetos paralelos, né? E aí, trazendo um pouco para o cenário, quando eu iniciei, né, na mesma empresa, a gente entregava os relatórios bem arcaicos, né? Eram prints ali do gerenciador que a gente mandava para o cliente, eram, sim, vários clientes, então demandava muito tempo, a gente ficava 2 dias em cima de criar relatório. E aí a gente foi profissionalizando, depois a gente implementou o DashGo. O DashGo é uma ferramenta muito bacana também de relatório, não sei se você já conhece essa ferramenta, só que ela acaba sendo um pouco complexa porque ela traz muitos números numa única tela, né, e isso acaba até confundindo o cliente na hora de tu apresentar um relatório. Eu me senti até um pouco desconfortável com tantos números apresentando para o cliente. Então, onde eu fui atrás, né, de aperfeiçoar a questão do relatório, porque é muito importante, né? O cliente, ele quer resultado, né? E quando a gente fecha com o cliente, a gente mostrar que realmente a gente domina o que a gente faz, né? Isso é muito importante. Então, a gente mostrar para ele que a gente tem domínio de métricas e tudo mais, isso vai passar confiança para o cliente, né? E até para a nossa tomada de decisão. Então, hoje, como a gente entrega os relatórios para os clientes em cima desse Locker Studio, né, que é uma ferramenta do próprio Google, ele tem automatização com todas as plataformas do Google, então a gente consegue conectar nativamente Analytics, Google Ads. Nosso único problema aqui é o Facebook, né, por ser empresas diferentes, ele não tem essa conexão nativa. Então, para a gente trazer esses dados para dentro do Facebook, a gente acaba tendo que fazer meio que uma gambiarra, né? A gente pega uma planilha do Google Sheet e utiliza uma extensão para poder trazer esses dados do próprio Facebook. Tá? Então, assim,
passando para vocês, né? Hoje, para mim, eu tenho muito mais facilidade de fechar com clientes quando eu acabo apresentando os relatórios. Hoje, o relatório ele serve até como um argumento de fechamento de cliente. Então, além, né, de explicar o meu serviço, eu gosto de deixar bem claro para o cliente que ele vai ter total transparência das métricas, de quanto que é investido, de todas as métricas que importam para o negócio dele, né? E o relatório ele acaba me ajudando muito na venda. Então, quem hoje não entrega relatório para o cliente, a gente precisa mudar isso daí. Até é engraçado, né? Hoje a Dani estava me mostrando um comentário no Instagram dela de uma pessoa que colocou lá: ah, mas o mercado de tráfego está saturado. E assim, está saturado, mas de profissionais que não entregam com qualidade, né? Não tem essa importância com o cliente, entregam o básico e não estão atrás de sempre estar se aperfeiçoando. Então, assim, o tráfego e o mercado digital, ele está sempre se atualizando, a gente precisa, né, tá sempre se atualizando para poder estar acompanhando aí o desenvolvimento. Então, trazer ferramentas, trazer mais clareza para o cliente e também para a nossa tomada de decisão dentro das campanhas do relatório é fundamental. O Lucas quer falar. Lucas, pode falar. Cara, você falou aí sobre a questão dos relatórios para ajudar também a fechar o cliente. Bicho, assim, eu tive uma saída de vários clientes, não vou mentir, não. Eu comemorei até, Dani sabe que eu comemorei até que tinha um novo parceiro começando comigo para me ajudar nesse ritmo, e tava muito massa. Só que aí, de janeiro para cá, começou a sair muitos clientes. Tipo, uma cartela boa que eu consegui fazer, estava saindo. E não pela questão da minha entrega, mas porque o pessoal, eles estavam... o questionamento deles era o seguinte: não tô tendo dinheiro para poder reinvestir, digamos assim, entendeu? E aí eu fiquei naquela, porra, eu tô vendo que tá entrando dinheiro. Só que eu acho que também o pecado foi meu, porque eu deveria ter criado, acho que um relatório para que ele soubesse que eu sei o que tá entrando, entendeu? Para que ele sentisse mais firmeza no que eu estou sabendo. Você acha mais interessante eu, quando for apresentar uma proposta, eu já estar com como se fosse um possível relatório, não um relatório fixo do cliente, mas um possível relatório para que ele possa sentir mais firmeza e saber, aqui é mais seguro. Uhum. Para mim funciona muito bem, né? Hoje, quando o cliente vem me perguntar qual que é o meu diferencial, né? A Dani sabe, né? O meu perfil é um perfil muito analítico, então eu sou muito de analisar números, né? E hoje toda tomada de decisão ela também é em cima de números, né? Então, para a gente entender como é que está o nosso desempenho, precisamos melhorar, o anúncio não está convertendo, vamos dar uma olhadinha no CPC será que não está alto, CPM. Então, assim, a gente precisa entender métricas para poder fazer ajuste, né? Porque a gente sabe, quando a campanha está performando bem, é tudo muito lindo, mas quando o bicho começa a pegar, a gente precisa saber aonde fazer os ajustes finos, e isso a gente vai saber em cima de números. Então, eu gosto de passar isso muito para o cliente, né? Realmente do meu domínio em cima de números, em cima de métricas, e passando mais transparência para ele. Geralmente, quando eu pego o cliente, já no primeiro mês eu já desenvolvo esse relatório, apresento para ele, né? E, sim, hoje, assim, 100% clientes que já tiveram experiência com outros gestores de tráfego, e quando eu assumo e trago esse relatório, é loucura, assim, eles enchem os olhos, né? Porque eles veem muito valor nisso. Então, isso serve para te agregar valor ao teu serviço, né? Tu consegue cobrar mais porque tu mostra muito mais profissionalismo. Então, assim, para mim hoje é fundamental. Não tem como pegar cliente sem entregar o relatório com muita maestria. Beleza? Alguém quer falar? E Lucas, Lucas que está aqui presente, de segurança para o cliente. Eu acho que ele é fundamental, porque... Dani, tá travando bastante. Então, não estamos conseguindo escutar direito, tá travando bastante. O marketing parece uma caixinha escura que o cliente nem sabe. Taca pau aí
no teu negócio aí, porque a minha internet está instável. Continua. Então, assim, ó, hoje, né, a ideia é eu criar um relatório aqui junto com vocês, vou pegar métricas de uma das contas que a Dani tá trabalhando, né, que são campanhas dela mesmo, para mostrar para vocês como é, né, como é que funciona essas ferramentas, e, assim, agora a gente vai fazer na improvisação, então pode ser que, né, que pode dar algum probleminha, enfim, a gente vai na improvisação mesmo. Beleza? Vamos lá, posso tocar? Dani, voltou a internet? Voltou, tô aqui já tô te ouvindo. Toca, Tá. Pode tocar, pode compartilhar a tela e aí vai começando aí. Uhum. Então, eu já tenho alguns modelos, né, já pré-criados, mas hoje eu vou criar um layout com vocês. Não é o meu forte, a parte do design, também preciso dar uma lapidada na questão do layout do relatório. E também é interessante porque a gente consegue deixar ele muito personalizado para o cliente, né? Trazendo a logo dele, trazendo cores. Então, realmente é algo bem personalizado que agrega muito valor. Beleza? Então, vou começar aqui, vou compartilhar a tela. Foi? Tá compartilhando? Sim. Beleza, então. Tá, então, para quem não conhece, né, essa é a interface do Locker Studio. Aqui dentro a gente cria os relatórios, ele já até cria alguns relatórios prontos, né, que a gente consegue só tá adaptando aqui os dados, mas eu vou criar aqui um do zero com vocês. Aí que a gente consegue... Lucas, só lembrando que como é que acessa o Google Locker aí? Tem que ser uma conta no Google, certo? Isso, precisa ter uma conta no Gmail, né? E dentro dessa conta vai ficar só os relatórios. Então, para te acessar os relatórios, tu consegue compartilhar com outras contas também, que precisa ser do Gmail, tá? Para te conseguir compartilhar. E aí, logando na tua conta, tu consegue ter acesso a todos os relatórios. Consegue voltar do início ali para eles verem qual é o início do Google? Aqui? Isso, aí joga no Google. Essa aqui é a tela inicial, né, do Locker. Então, aqui ele já traz algumas galerias de modelo, né? Tem alguns modelos aqui já pré-prontos. Então, relatórios de e-commerce. Essa página. Aí eu... Tá travando bastante teu áudio, Dani. Eu não tô falando nada. Então, aqui tem os relatórios, já tem alguns pré-prontos. A gente consegue pegar também como se fosse um mapa e trazer dados para dentro desse mapa. Tá? Relatórios também já do YouTube, com um tema já tudo pronto também. Então, tem bastante coisa que a gente consegue aproveitar. Mas eu vou criar aqui um básico, né, do zero, para vocês entenderem como é que funciona a lógica, né, de trazer as fontes de dados para dentro do relatório e como que elas se conversam. Então, vou dar aqui, clicando aqui em criar, né, daí que a gente consegue ou criar um relatório ou criar uma fonte de dados. Primeiro a gente vai criar um relatório. Aí aqui ele já pede para ti, a partir do momento que tu cria um relatório, ele já pede para te conectar algumas fontes de dados. Então, aqui a gente já tem nativo a conexão com o Analytics, com o Google Ads, tem a planilha, né, do Google Sheet, tem outras integrações aqui também que a gente consegue fazer, mas basicamente o que a gente vai utilizar são essas três aqui, que é o do Google Analytics, Google Ads e a planilha do Google Sheet. Então, vou fazer aqui a conexão do Analytics. Vai pedir aqui uma autorização, dar um aceitar.
Então, a partir do momento que a gente conecta a nossa conta do Google Ads, ele já vai puxar todas as contas do Google Analytics que estão vinculadas a esse Gmail, né? Então, aqui a gente tem a conta da Bem Analítica. Ô, Dani, qual propriedade que tu utiliza? É a propriedade do RD. Aí, a última. RD Station. Todos os dados aí. Tá. E tá pensando. O Google Meet e a ferramenta aqui aberta estão consumindo bastante internet. Será que vai? Acho que tem que dar um F5, Lucas. Vou dar um F5 para ver. E essas internet sempre deixando a gente na mão. Caramba. Esse dia eu fiz uma reunião com o cliente e eu não consegui terminar a reunião com o cliente. Porque a internet estava muito instável, muito, assim, eu não consegui nem retomar o Meet com ela. Vamos lá, de novo. Então, aqui a conta do RD, que é a conta que a Dani utiliza, todos os dados, adicionar. Então, a partir do momento que a gente dá um adicionar, ele já faz toda a conexão entre a API do Locker Studio com o Analytics e a gente já consegue sincronizar todos os dados aqui também. Bah, Dani, a plataforma está boicotando a gente. Ai, gente, só porque a gente queria fazer essa aula. Galera, mas eu não sei se vocês notaram, essa semana o Google Ads mesmo estava uma porcaria. Sim, estava muito doido. Agarrando muito. Acho que é um probleminha no servidor do próprio Google. Então, aqui a gente já conectou a fonte de dados do Analytics. Então, para o relatório que eu vou fazer da Dani, eu vou conectar o Analytics e os dados do Facebook Ads, tá? Conectar o Analytics é bem tranquilo. Tu vê que ele aqui ele já puxou, né, títulos de página e novos usuários, tá? Então, aqui a gente já consegue fazer toda a conexão com os dados e criar diferentes tipos de gráfico. Agora, o que é mais chatinho, mais complexo, é a conexão com o Facebook Ads, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer. Bah, Dani, sacanagem. Ô, Lucas. Então, pode falar. Ali você colocou lá no Google Analytics, é só aqui? Como? Não entendi. É só aquilo mesmo? Do Analytics, só conectar ali? Isso, quando tu abre o relatório, ele já aparece aquela tela, mas também tu pode vir aqui, né, adicionar dados. Aqui tu consegue conectar várias propriedades. Então, por exemplo, se é um cliente que tem uma conta do Analytics, mas ele tem várias propriedades lá dentro, tu consegue conectar essas outras propriedades também. Tá? É bem tranquilo, é bem fácil aqui a conexão, então só vai logar no teu Gmail, onde a conta do Analytics está conectada,
tu vai lá na conta, né, do cliente e selecionar a propriedade e adicionar. Pronto, tá feito. Aí agora aqui é só tu brincar, né, com o gráfico, importar e organizar aqui as métricas. Nossa, ótimo. E aonde o bicho pega mesmo é na conexão do Facebook. Porque aí a gente tem que fazer planilha, aí é onde o bicho pega, aí é onde a gente realmente queria pegar aí e mostrar para vocês. É porque a que eu uso aqui foi um modelo pronto que eu adquiri. Então, assim, eu coloco lá os dados no relatório e já aparece no gráfico. Então, assim, eu achei que eu tenho a maior cautela do mundo para fazer, porque eu fico morrendo de medo de desconfigurar tudo. Então, assim, foi bacana mesmo. Não sabia. O interessante é tu já tem esse modelo pronto, mas é bem interessante tu criar do zero para te entender como é que é a lógica dos números, a lógica das métricas, né? E aí isso aí vai te deixar com muito mais tranquilidade. No começo ele é um pouquinho mais complicado, mas conforme tu vai utilizando, é fácil pegar o jeito. Só precisa realmente entender onde que está cada coisa e qual métrica que tu quer importar. Tá? Mas ele é tranquilo, assim, para mim ele já está tranquilo. Aqui então vou criar aqui um relatório. Aí aqui a parte que o Lucas abriu, dentro do Drive, ele abriu uma planilha no Excel, e essa planilha ela é compartilhada, né? Pode compartilhar no e-mail do Google Data Studio que tu for utilizar. No caso, esse relatório está dentro do meu Drive. Então, eu criei essa planilha e compartilhei com o Lucas. Daí, ele consegue conectar essa planilha, tá? Aqui dentro da planilha, tá? A gente vai vir aqui em extensões, complementos e instalar complementos, tá? Essa extensão que a gente vai utilizar é o Adveronix. Ela é uma extensão que ela é gratuita. Existe uma outra extensão paga que até esqueci o nome, só que ela é em dólar, ela é bem cara. Então, assim, depende muito do teu porte, né? Como é que tá, quantos clientes tu tem, ela compensa. Mas hoje, ali, tanto para os meus clientes como os clientes da agência, que é um volume grande, eu utilizo essa ferramenta gratuita e a gente consegue e suporta super bem. Tá? Então, aqui, nos complementos, a gente vai pesquisar o Adveronix. Ó, é esse primeiro aqui que aparece. Aí a gente vai dar aqui um instalar. Vai pedir permissão do Google. Ô, Dani, eu acho que assim, a gente tenta fazer algo mais simples hoje, até por causa da internet, senão a gente vai perder muito tempo aqui. E a gente também podemos deixar marcado um outro Meet e a gente traz algo um pouco mais complexo também. Daí o pessoal já começa a desenvolver e o que eles tiverem dúvida em cima do relatório, a gente consegue ajudar também. Tá? Então aqui o Adveronix já está instalado. Ô, Lucas, vamos fechar. Vamos combinar assim, hoje tu mostra como é que é a ferramenta, como fazer as conexões, tá? É porque a gente está com instabilidade na internet, fazer o quê, né? Acontece. E aí, a gente deixa como tema de casa para eles mexerem na ferramenta, construírem os relatórios deles, né? E aí, semana que vem, a gente também vai ter o tema Data Studio, tu volta e a gente faz aí a parte de personalização dos dashboards, traz algumas ferramentas um pouco mais extensas, assim, né? Que sejam mais avançadas. E eu acho que pode dar bom. Combinado? Tá, beleza. Tá aquele pau aí.
Então, aqui nas extensões, agora já está aparecendo o Adveronix. A gente vai clicar aqui em Launch. Deu um erro aqui no Google. Vamos dar uma atualizar. Essa extensão ajuda a exportar, por exemplo, os dados do Facebook Ads sem precisar ficar exportando planilha, Facebook Ads, aí Ctrl+C, Ctrl+V e colocar aí isso. Essa extensão, ela importa tanto dados do Facebook Ads como também de outras plataformas, tá? Eu acho que hoje já tem até, a gente já consegue fazer até conexão com LinkedIn Ads, TikTok Ads. Então, a gente consegue trazer todos esses dados, até dados do orgânico também, para dentro da planilha e conseguir trazer isso para o relatório. Então, assim, ó, dá para fazer muita coisa. Até essa semana passada eu fiz reunião, né, com um cliente que era um e-commerce de vinhos, que não estava performando tão bem. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá, entrei lá no e-commerce do cliente, baixei todo a lista dos clientes do e-commerce, trazendo todos os dados, nome, idade, gênero, localização, cidade, bairro. Importei todos esses dados do cliente e joguei isso para dentro da planilha ali, para dentro do Data Studio. E coloquei em gráficos, até para o meu entendimento, né? Entender se quem consumia era mais público masculino, se era mais feminino, de que região. Aí eu consigo fazer também um mapa de calor, trazendo as regiões. Então, eu trazia um gráfico, né, onde mostrava os pontos que estavam mais acentuados, que eram os locais onde o pessoal estava comprando mais. Então, assim, ele é muito valioso para a gente organizar, né, esses dados e até para a nossa tomada de decisão. Então, em cima daqueles dados que eu peguei dos clientes, eu entendi que o público masculino era um público que convertia muito mais, entendi de algumas regiões que estavam mais convertendo e criei campanhas específicas para aquelas localidades, abordando só o público masculino na faixa etária, e trouxe muito mais assertividade para as campanhas, né? Então, por isso que é legal a gente conseguir organizar esses dados e trazer em gráfico para o nosso entendimento e para a nossa otimização em cima das campanhas. Então, aqui apareceu o Antivironix, tá? Então, ele tem conexão com Snapchat, Facebook Ads, Facebook Página, Facebook Lead. Então, os cadastros lá do Facebook, a gente também consegue fazer conexão. Então, se quiser trazer todos os leads lá das campanhas de cadastro para dentro da planilha, também consegue fazer por aqui. Google Ads, Bing Ads, Twitter Ads, Twitter orgânico. Então, aqui tem o LinkedIn Ads, tem várias conexões Taboola, Outbrain, tem muitas conexões que você consegue fazer, né, e trazer aqui os dados para dentro da planilha. Aqui a gente vai fazer do Facebook Ads, então. Ele vai pedir para te logar no teu Facebook. Continuar. Bah, Dani, a minha internet não está ajudando hoje.
Então, aqui ele já selecionou aqui a Tá conta, né? claro. Aqui ele já puxa do meu perfil. Oi? Então, aqui ele já está puxando a conta, o perfil, né, do Facebook. Aqui a gente vai selecionar a conta de anúncio que a gente quer importar os dados. Então, aqui eu vou pegar a conta da Dani, que é a conta bem analítica ativa. Então, aqui a gente já selecionou o perfil do Facebook e a conta de anúncio que a gente quer importar os dados, tá? Aqui ele já traz alguns templates prontos. Então, aqui os básicos, né? São dados de anúncio, dados de campanha, dados de objetivo, dados de conjunto. Aqui também tem alguns dados demográficos, se a gente quiser trazer dados de região, idade, gênero, dados de plataforma e dispositivo, posicionamento, né? Trazer todos esses. Aqui são templates prontos que a gente só seleciona e ele já importa esses dados. Eu vou pegar aqui o básico, né, que é os dados de campanha. Então, aqui a gente pode ver que ele já traz aqui várias métricas, né? Ele só traz os dados em inglês. Então, nome da campanha, alcance, impressão, frequência, resultado, custo por resultado, budget da campanha, investimento, CPM, link, cliques, os links, CPC, CTR. E a gente consegue introduzir aqui outras métricas também. Deixa eu ver. Então, aqui são as view impressões, tem também, deixa eu ver o que dá para a gente trazer de métricas aqui, CPM, CTR, frequência, custo por resultado, aqui a gente pode trazer os cliques totais, custo por play no vídeo. Sim, então tem muitas métricas que a gente consegue trazer. Daqui eu vou trazer essas principais. Aqui, por exemplo, se for uma conta que tem pixel, a gente consegue também selecionar o pixel para importar as métricas. Aí aqui a métrica que a Dani está utilizando nessa campanha, que é uma campanha de download do e-book. Então, é o lead e-book gratuito. Então, a gente seleciona aqui o pixel. Conversões, valor de conversão, né? Mas aí como não tem valor, a gente vai desmarcar. E o custo por conversão de lead e-book. São as métricas que a Dani usa hoje. Outra coisa que é bem importante também aqui no breakdown é a gente selecionar o day, né? Que daí seria o dia, porque daí ele vai trazer todas as métricas por linha. Tá? Então, a gente vai trazer todos os dados por dia. Daí, para a gente conseguir conectar lá na nossa ferramenta, fica melhor. Aí aqui também a gente consegue selecionar o período, né? Aí aqui entra um outro quesito também, que essa extensão, se tu acaba trazendo dados muito grandes, muitas linhas, ela pode ter alguns problemas. Então, é interessante puxar períodos menores, porque daí não vai ter tantas linhas e aí não tem perigo de dar pau na planilha. Geralmente, eu costumo utilizar 4 meses de dados. Então, seria que a gente coloca 4, ele vai puxar 4 meses, daí ele vai pegar todos os dados dessa conta, vai pegar o dia de hoje e 4 meses anteriores. Aí aqui também a gente consegue fazer filtro, né? Então a gente consegue dar um filtro aqui, por exemplo, por nome de campanha. Então, se a gente quiser pegar só dados de uma campanha específica, a gente consegue, por exemplo, dar aí seria um campaign name, daí a gente consegue fazer um filtro só por nome específico. Então, a gente vai lá dentro do gerenciador, copia ali o nome da campanha, joga aqui, e ele vai trazer só os dados dessa campanha específica. Aqui a gente não vai selecionar filtro, a gente vai trazer os dados de todas as campanhas. Aqui no Option, a gente vai clicar aqui em Save Report, e a gente vai dar um nome
para esses dados. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, dados, campanha, últimos 4 meses. E aí a gente dá um get date, daí ele vai começar a importar todos os dados aqui para dentro da planilha. Estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida por enquanto? Ok, dá um ok. Então, aqui o que ele fez, né? Ele trouxe aqui todas as campanhas que estão rodando. Aqui ele traz o dia. Então, ele está puxando lá do dia 1º de dezembro, 1º, 2, ele vai trazer todas as métricas dessa conta dia por dia. Quantos leads foi gerado, qual é o custo do lead. Aí tá bom esses leads por dia, hein, Lucas? Tá baixinho esse custo por e-book. Aí aqui está trazendo todas as métricas também, CTR, métricas de CPC, links, clique, CPM, aqui o amount spend, que é o investimento diário. Aí aqui tem acaba que a planilha, né, depois dessa nova atualização que teve no gerenciador, algumas métricas ela acaba não trazendo. Por exemplo, conversões ali por região, dependendo, né, se for campanhas de cadastro que tenha um pixel, geralmente a conversão a gente não consegue acompanhar por localização. Então, tem algumas métricas que a gente não vai conseguir trazer. Por exemplo, o resultado aqui não está aparecendo, mas aqui os resultados do pixel, ele acaba trazendo aqui. Então, a partir do momento que a gente traz esses dados para dentro da planilha, e a planilha ela precisa ter essa organização, tá? Aqui no topo, ter a identificação da métrica, né? Então, aqui é o nome da campanha, aqui o alcance, e os dados precisam vir embaixo. Ela precisa ter essa estrutura. A gente consegue criar gráficos até de planilha, tem gente que faz dashboard ali financeiro, então a gente consegue fazer vários gráficos, mas ele precisa ter essa organização. Sempre no topo, a identificação da métrica e para baixo, né, trazendo os dados. Então, a gente já tem aqui essas métricas, e aí agora a gente vai importar esse relatório para dentro do Data Studio. Lucas, você vê alguma vantagem de usar essa extensão em vez de pegar direto no Facebook Ads lá e exportar uma planilha? Então, o que acontece? Até faltou aqui mostrar para vocês. Aqui em cima, ó, tem a home e os reports aqui. Tá? Então, quando eu fiz ali quando eu salvei, ficou os dados configurados aqui. Essa planilha, ela vai se atualizando todo dia. Então, a gente precisa marcar que essa opção está desligada, a gente vai ativar ela. Marca aqui essa opção. Então, o que acontece? Aqui ele está me falando que sempre às 0 horas de todo dia, ele vai estar atualizando essa planilha, tá? Tu consegue também mudar, de repente, se tu quiser trazer em uma hora, ou semana, ou meses, mas eu sempre utilizo dia. Então, todo dia, às 0 horas, ele vai estar atualizando aqui essa planilha. Por isso que é interessante a gente utilizar a extensão e não importar, porque a gente importando dentro do gerenciador, a gente vai ter que fazer esse trabalho manual, né? Tá ali sempre importando. E aqui não, aqui ele já vai estar atualizando automaticamente, importando os dados todo dia da ferramenta, né? E aí a gente também consegue vender para o cliente que o dashboard é um dashboard que ele se atualiza todo dia. Então, o cliente consegue ver as métricas do dia anterior.
né? Ele consegue estar acompanhando, de repente, se ele quiser ver como é que foi o desempenho na última semana, chegando no final de semana, né? Ele não quer falar com o gestor de tráfego, ele quer ver como é que foi os dados, quanto que foi investido, entender as métricas, e ele mesmo consegue entrar no relatório, o gestor de tráfego consegue compartilhar com o cliente, e ele consegue estar vendo as métricas, né, atualizando sozinho, então acaba automatizando, né? Tu tem esse trabalho um pouco maior de criar o relatório, mas depois que tu cria, ele vai sempre se atualizando. Entendi. E esses dados que vai sempre atualizando, ele sobrepõe os dados que já tem ou ele vai aumentando linha? Isso, ele sempre sobrepõe. Por isso que eu te Sobrepõe, né? digo, isso, de repente, se é uma conta que ela tem muitas campanhas, muitos anúncios, se tu quiser trazer, de repente, de um ano, vai acabar enchendo muita linha da planilha, e aí isso pode ser que dê um pau aqui na extensão. Então, por isso que eu utilizo um período menor, porque daí todo dia, quando atualiza, ele não atualiza tantos dados, então eu consigo controlar assim. Lá no começo eu fazia relatórios que puxavam esses dados muito grandes, daí eu sempre tinha que vir aqui e corrigir o bug, fazer a atualização manual, aí depois que eu diminuí o período, não deu mais esse problema. Tá? Então aqui eu estou marcando para ele atualizar todo dia, às 0 horas, ele está atualizando aqui os dados. Ele já apareceu aqui como on. E aí que também é importante, por exemplo, aqui eu salvei esse reporte como dados campanha últimos 4 meses. Então é interessante que tu pegue esse nome e nomeie aqui a página na planilha para te conseguir associar, porque por exemplo, quando crio planilha aqui para os clientes, eu crio vários reportes desse. Então eu crio os dados da campanha, crio os dados de anúncio, crio os dados de região, de idade, acaba que tem vários reportes aqui, e cada reporte desse, ele tem relação com uma página na planilha. Então, a forma que tu nomeia, tu consegue identificar com mais assertividade o que cada reporte representa aqui na página da planilha. Então, aqui dentro do relatório, eu vou adicionar agora os dados ali da planilha. Lucas, mostra para eles onde é que tu clicou para adicionar os dados. Tá. Então, para adicionar os dados aqui em cima, né, tá aqui, a gente consegue estar adicionando várias páginas no relatório, e aqui no lado, adicionar dados. Então, clicou aqui, já vai aparecer todas as fontes de dados que a gente consegue conectar. Aí aqui embaixo aparece a planilha do Google Sheet. Vai pedir para autorizar também. Então, aqui ele já puxou todas as planilhas, né, que eu tenho hoje dentro do meu Drive. Aí aqui tu consegue ver as planilhas que é da tua propriedade, planilhas que foram compartilhadas contigo, né? Então, essa planilha que eu estou utilizando é uma planilha que a Dani compartilhou do Drive dela comigo, então ele vai entrar aqui em planilhas compartilhadas. E aqui ele já aparece, né? Então, um relatório Facebook Ads bem analítica. Aparece ali a página da planilha, então se tu tiver, dentro dessa planilha tiver várias páginas, elas vão aparecer aqui também, tu vai ter que conectar cada uma página. Então, vou selecionar aqui aquela página de dados das campanhas dos últimos 4 meses e vou dar um adicionar. Então, beleza. Então, aqui a gente já está conectado tanto o Analytics como a planilha do Google Sheet com os dados do Facebook Ads. Aí, agora aqui a gente vai para a parte de estilizar, né, o relatório e importar aqui os dados. Então, aqui sim, aqui fica bem livre, né, que acho que cada um queria do seu jeito. Eu vou criar aqui como eu faço o padrão.
Eu gosto sempre de fazer aqui um cabeçalho. Então, aqui eu acabo sempre gerando aqui, fazendo um cabeçalho aqui, a gente consegue dar cor para esse cabeçalho também. A gente também consegue estar importando imagem. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui a logo da Dani. Vou fazer um upload aqui da logo da Bem Analítica. Aí, como a logo dela tá branca, aí não vai aparecer, mas eu vou botar aqui uma cor diferente. Então, a gente seleciona aqui o retângulo que eu adicionei. Aqui no lado, nessa tinta aqui, a gente consegue mudar a cor. Então, vou colocar aqui uma cor preta. A gente seleciona aqui a logo, consegue aumentar, diminuir. Bota verde, né? A cor do meu negócio. Tá, então vamos mudar aqui, colocar verde. É outro ponto que vocês também têm que analisar. Por exemplo, o cliente. Quais as cores desse cliente? Vocês podem personalizar com as cores padrões do cliente. Isso também traz uma personalidade para o relatório. Aqui, como a logo da Dani é toda branca, eu acho que não vai ficar tão legal. Mas, por exemplo, a gente consegue selecionar aqui a imagem, aí pode ser uma imagem, uma logo. Com o botão direito, a gente consegue aqui, ó, extrair tema da imagem. Então, em cima daquela imagem, a própria ferramenta te dá sugestões de relatório que tu consegue criar em cima. Né? Então, de repente, se a logo do teu cliente estiver azul, estiver verde, ele vai te trazer já modelos pré-prontos de template, já trazendo essas cores para deixar mais harmônico, né? Então, é bem legal também que a gente consegue estar importando em cima de imagens. Então, aqui coloquei a logo, fiz um cabeçalho aqui para deixar um pouco mais bonitinho. Então, aqui agora a gente vai começar a introduzir os dados, tá? Então, para a gente adicionar dados, a gente vai ter que adicionar um gráfico dentro do relatório. Então, a gente vai vir aqui, adicionar gráficos. E aí, aqui ele já te dá vários gráficos já prontos. Então, pode ser uma tabela, né, onde aparece dados um embaixo do outro, ou pode ser uma visão geral, que ele acaba te trazendo um dado único. Aqui também tem gráficos em série temporal, né, que seriam gráficos de linha, gráfico de pizza, mapa que é bem interessante, quando consegue trazer dados de região, né, de repente, se melhorar um pouquinho a internet, consigo fazer aqui no relatório da Dani, né, como ela acaba fazendo captação de todo o Brasil, tem algumas regiões que mais estão gerando lead. Então, é interessante a gente conseguir importar também esses dados da localização e colocar em mapa, daí ela consegue visualizar de que locais estão vindo os leads dela, da onde que, né, onde que está tendo mais calor, mais geração de lead, e comparar com o investimento também de cada região, né, para ela entender quanto é que está o custo por lead por região também. Tá, então aqui eu vou adicionar um gráfico de visão geral. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o investimento da conta. Tá? Então, seleciona aqui o gráfico, já vai aparecer aqui configurações. Aqui em configuração, a gente vai ter que selecionar a fonte de dados que a gente quer trazer esses dados. Hoje a gente tem duas fontes que estão selecionadas, que é o Google Analytics, né, que ele aparece até com o íconezinho aqui do Google Analytics, e a planilha, que daí já está trazendo o nome, né, da planilha e da página. Então, vou selecionar aqui a planilha. Aqui também a gente consegue, na dimensão do período, por isso que é importante lá na nossa planilha, a gente selecionar para trazer os dados por dia, porque aqui também a gente consegue colocar, para selecionar o período por dia, e a gente consegue adicionar um controle também de período. Então, por exemplo, aqui, em adicionar um controle de período, a gente seleciona aqui, e aí aqui ele vai te trazer período que tu quer filtrar os dados.
Então, tu consegue filtrar, tipo, dos últimos 7 dias, já tem alguns períodos aqui automático, então, últimos 7 dias, últimos 14 dias, 28 dias, então, por isso que é interessante tu, quando for criar a planilha, tu trazer os dados por dia para a gente conseguir estar fazendo essa sincronização aqui com o período. Aqui eu vou pegar o investimento da conta, então, aqui na métrica, a métrica que representa investimento é o amount spend. Então, aqui ele já está trazendo, aí a gente consegue estilizar, né? Então, a gente consegue clicar aqui no lápis, como o Adveronix, ele sempre importa os dados em inglês, né? A gente pode mudar aqui e alterar o nome. Então, vou colocar investimento. Ele já vai atualizar aqui na ferramenta. Outra coisa também que a gente consegue fazer a gente precisa entender, né? Como na planilha ele traz todos os dados um embaixo do outro, a gente precisa entender se esses dados eles precisam se relacionar de uma forma de uma soma, né? Então, quando é investimento e a gente quer trazer o investimento dos últimos 30 dias, ele vai somar todos os dias naquele período de 30 dias e vai trazer o total. Agora, por exemplo, quando é custo por clique, ele vai pegar todos os custos por clique por dia e vai fazer uma média. Então, aqui a gente consegue também pegar os dados, né, e fazer essa diferenciação, se é soma, se é média, e a gente precisa entender lá na planilha o que cada métrica vai representar. Então, aqui no investimento é soma, aqui embaixo é tipo de número. Aí aqui a gente seleciona moeda, né, para deixar ele mais bonitinho, que ele já vai jogar o cifrão aqui na frente, né, já fica também mais apresentável. Então, por exemplo, aqui ele está pegando todo o período, mas se eu clicar aqui, por exemplo, e puxar só os últimos 7 dias e dar um aplicar, ele já vai se modificar lá. Então, nos últimos 7 dias, essa conta gastou 97. Eu quero saber quanto que investiu nessa conta nos últimos 14 dias. Vai dar um aplicar e ela também já vai atualizar. Né? Então, assim, isso para o cliente ele tem muito valor, né, porque os dados estão sempre se atualizando, ele consegue puxar filtros de período, ele quer saber como é que foi as campanhas no mês passado, então ele tem total autonomia aqui para fazer qualquer mudança. Então aqui eu acabo trazendo o investimento, acabo criando aqui outra visão geral também, trazendo quantos leads foi gerado no período, né? Então, ele já está puxando aqui a fonte de dados da planilha, está marcando por dia. Aí, aqui na métrica, eu tenho que pegar lá os leads. O lead a métrica que representa o lead, aqui é o e-book. Então, lead e-book. Aí, aqui ele também já te traz, né, quantos leads foram gerados nesse período que a gente está puxando. Então, conforme a gente vai adicionando dados aqui dentro, ele já vai correlacionando com esse campo aqui de período de tempo e ele vai sempre atualizando também. E aí é bem importante verificar se na dimensão está selecionado o dia, para ele poder estar puxando. Se não, por exemplo, se não tiver selecionado, né, ele vai puxar sempre o período total. E aí a gente pode ver que ele não vai atualizar na hora que fizer um filtro aqui. Manteve aqui a quantidade de lead e o investimento mudou. Então, aqui a gente precisa também filtrar por dia para ele ter correlação lá com o período lá de tempo. Outra métrica também que eu vou trazer aqui é o custo por lead. Aí a gente precisa, a planilha está selecionada, a gente precisa entender aqui qual métrica que representa o custo por lead. Então, aqui é essa aqui, ó, né, custo por lead e-book gratuito. Aí aqui que está, né, o que eu estava falando para vocês. Aqui na planilha, como ele relaciona aqui embaixo, né, ele está pegando o custo por lead.
ele está pegando aqui o custo por lead linha por linha, ele vai somar. E aí o custo por lead, a gente sabe que ele é uma métrica que ali é uma média, né? Então aqui a gente precisa mudar. Então a gente vai selecionar aqui o lápis, selecionar aqui o gráfico, seleciona o lápis e marca aqui média. Daí ele vai te trazer a média do custo por lead nesse período também. Né? Aí, como o custo por lead é uma métrica de investimento, a gente coloca aqui como o BR ali do cifrão, né? Então, dá para a gente jogar várias métricas aqui, dá para a gente fazer gráficos também. Deixa eu trazer um outro gráfico aqui diferente. A gente pode criar um gráfico, uma tabela. Ó, então, aqui na tabela, ele está puxando todas as campanhas que estão rodando nesse período aqui do filtro, né? Então, a Dani hoje tem duas campanhas, uma que é voltada para o post do feed, outra campanha que é voltada para o download do e-book nessa conta. E aqui dentro dessa tabela, a gente consegue estar adicionando outras métricas. Então, aqui ela está puxando, né, a dimensão. Sempre a dimensão é a primeira coluna que a gente quer trazer, né? E a métrica é o que tem correlação com a dimensão. Então, os dados que têm a ver com aquela campanha. Então, a gente vai trazer o investimento, vamos trazer aqui também os cliques, quantos cliques que tiveram em cada campanha, e ele já adiciona aqui no outro lado. Então, a gente consegue ver quantos cliques que tiveram em cada campanha. A gente consegue ver aqui também quantos leads tiveram, né? Então, o e-book. Até interessante a gente trazer, porque tem uma campanha que é uma campanha focada no download no e-book, e essa campanha tem 105 downloads, mas a outra campanha do post feed, essa campanha também gerou um download do e-book, né? Então, provavelmente alguém que entrou no feed, que foi lá no teu link da bio, converteu, e ele trouxe essa conversão para essa campanha também, né? Então, a campanha aqui também está gerando download do e-book dela. Daí que a gente consegue também estar adicionando outras métricas, né? E está estilizando o gráfico. Então, trazendo assim um panorama geral, né, do que a gente consegue fazer. Lucas? Pode falar, Dani. Tu consegue colocar o gráfico da geolocalização ou tem que exportar outra planilha? Tem que exportar outra planilha, né? A gente pode fazer, vamos fazer aqui ao vivo, acho que não, vamos deixar para a semana que vem e termina com eles o Analytics, que tu também exportou o Analytics, que aí falta a segunda página, que essa construção que o Lucas está fazendo é do Facebook Ads, né? Aí agora a gente também tem que inserir os números do Analytics, certo? Isso, então assim, aí aqui, por exemplo, né, eu adiciono sempre um textinho aqui para deixar bem claro, né, o que representa. Então aqui são dados de Facebook Ads. E aqui a gente consegue aumentar a fonte também. Aí quem é designer, né, quem entende mais do visual aqui vai brincar. Eu realmente, na parte de designer, não manjo muito, mas dá para fazer muitas coisas aqui. Dá para te colocar imagem no fundo, dá para fazer bastante coisa. Ô Dani, essa live ela vai para o YouTube depois? Vai para o YouTube, amanhã já vai estar no YouTube. Tá, porque eu estava pensando em abrir aqui um relatório do cliente, né? Mas acho que como vai ficar salvo... Depois então finaliza aqui, eu finalizo a live, eu paro a gravação e aí tu abre, pode ser? Tá, pode ser. Beleza. Então aqui a gente consegue fazer várias estilizações, né? Aí aqui eu gosto de separar por página, então tem uma página que eu trago só os dados do Facebook,
e aí depois eu crio uma outra página que é os dados do Analytics. Então, para a gente criar uma nova página, a gente pode criar uma nova ou duplicar essa página. Então, geralmente, como já está pronto, eu gosto de duplicar, porque daí já pega cabeçalho, já pega toda essa configuração aqui, já fica mais fácil. Então, a gente clica aqui, no lado de inserir página e duplicar página. Então, aqui ele já apareceu, né? A gente tinha só uma página, ele já apareceu duas. Então, se eu clicar aqui na seta anterior, ele aparece os dados do Facebook, e na seta para frente, ele já vai trazer essa outra, esse outro relatório que a gente criou, essa outra página. Então, aqui eu vou alterar, vou colocar dados Analytics. Aí a gente pode também aproveitar os gráficos e só alterar. Então, aqui, quando a gente quer colocar a fonte de dados, selecionar a fonte de dados, aí aqui tem a planilha, e aqui de cima é os dados do Analytics. Então, a gente seleciona aqui, deu um errinho, atualizar o relatório. Que ele já está selecionando a fonte de dados. O bom do Analytics e do Google é que, como ele já é uma ferramenta nativa, ele já faz conexão direta, então não tem esse problema do período, igual a gente tem um problema na planilha de conectar a extensão. Aqui ele vai puxar todo o período que tu quiser importar para dentro do relatório, tá? E tudo pela API mesmo. Então, a gente consegue trazer dentro do teu gráfico os dados do ano passado, do ano retrasado, se tu tiver campanhas ativas nesse período. Então, aqui com o Analytics configurado, a gente consegue pegar aqui as métricas do Analytics, né? Então, entender quantos usuários acessaram as páginas. Então, aqui já seria, né, os usuários novos. Novos usuários, já está salvo. Outra métrica que a gente consegue trazer aqui também é a métrica de tempo de visualização, né? Então, qual é a média que uma pessoa fica na tua página? A gente também consegue trazer essa métrica, que é... Dani, como que é o nome daquela métrica de tempo mesmo? A métrica de tempo de visualização na página? Isso. É tempo? Não, me fugiu o nome. É outra... Visualização? Tempo. Acho que é... Page view? Não, é tempo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Com a Analytics aberta. Eu não lembro. Sessões, não é? Não. Tempo de sessão. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, o tempo médio na página, né, e trazer para o cliente. Quanto tempo que um usuário fica na tua página de média? Então, na LP da Dani, geralmente, a média, né, que os usuários ficam na página é 30 segundos. Então, a métrica para a gente entender também, né, se o usuário ficar muito tempo, depende muito da página, se ela tem muita informação, né, quanto mais texto, mais o usuário vai ler também, mais tempo vai ficar na página. Mas é uma métrica interessante também para a gente trazer, né? Então, novos usuários, tempo médio da página, visualizações de página também, a gente consegue trazer aqui. Aí a gente tem que mudar aqui a fonte de dados, trazer o Analytics. Visualizações de página. A gente consegue também trazer os leads, né? Tanto o pago quanto o orgânico, né? Para o cliente entender o que foi do nosso pago, o que foi do orgânico, Linktree. A gente consegue metrificar dentro desse dashboard também, né, Lucas? Isso. Aí, assim, para te fazer os acompanhamentos, por exemplo,
como é que a Dani fez ali para poder acompanhar quem gera a conversão no Analytics dela, né? Ela tem uma página de obrigado, então a pessoa preenche ali o formulário, na hora que ela dá um concluído, ela cai numa página de obrigado. Então, lá dentro do Analytics, a gente cria uma meta, né? Uma meta pegando aquela URL da página de obrigado. Então, a gente sabe que todo mundo que caiu naquela página é porque passou pelo formulário e virou um lead. E aí a gente consegue acompanhar de que fonte de tráfego, né, que gerou aquele lead. Mas antes disso, a gente também pegou a URL e colocou numa UTM, né? Para a gente conseguir identificar de onde é que ela veio. Ô Dani, como que tá lá no teu Analytics a métrica do lead? Deixa eu ver aqui que eu já não lembro. Eu acho que é PO, que é a que eu sempre uso, peraí. Tá. Então, é página de OBG, Manual do Gestor. OBG, procura. Então, aqui eu vou fazer um gráfico para a gente ver de que região que está gerando os leads da Dani, tá? Então, aqui eu vou alterar aqui a fonte de dados, vou selecionar a fonte de dados do Analytics. Aí, aqui na dimensão, eu vou colocar região, tá? Que é a dimensão que a gente vai trazer essa métrica. Então, selecionei aqui região. Aí, aqui a gente já consegue ver todos os estados. Vou tirar aqui os novos usuários. E vou trazer lá a meta que a Dani criou lá no Analytics, que é... Como é que é, Dani? É PO? OBG. Obrigado. Então, aqui é a página de obrigado, né? Daí é como ela nomeou lá dentro da métrica. Tá certo, é OBG, mas não é, esse daí é o da aula, é OBG manual. OBG manual. Isso aí. Então aqui, por exemplo, que a gente consegue ver, né, clicando aqui em cima do nome, a gente vai trazer do maior para o menor. Então, quais são as regiões que mais estão gerando lead para a Dani, né? Então, São Paulo gerou 90 leads nesse período, Minas Gerais, 44, Rio de Janeiro. Então, isso trazer para o cliente também, né, ele conseguir identificar mais assertividade, da onde que está vindo os leads, da onde que está vindo as vendas dele, isso para tomada de decisão, até para o gestor de tráfego fazer campanhas específicas. Então, que, por exemplo, para a Dani, São Paulo dá muito bom, ela pode fazer uma campanha só para São Paulo, com uma comunicação só para São Paulo, porque é um estado que converte muito bem para ela, né? E aí ela vai bater com o que ela investiu também, para poder impactar esse estado e ver se compensa. Mas aqui a gente consegue trazer várias métricas aqui também de conversão. Legal também a gente trazer outra métrica, que é usuários. Então, aqui vamos pegar a região que mais converteu para a Dani. Então, de 120 novos usuários, converteu 90 leads. Então, ela tem uma taxa aqui muito boa também. Minas Gerais, 55 usuários tiveram 44 conversões. Então, aqui a gente consegue ver, comparar entrada de usuário e conversão, né, para ver como é que está essa taxa. De repente, se a gente se identificar que tem um estado que entra muita gente, mas a taxa de conversão é baixa, aí vai fazendo ajustes, né, na campanha também. E isso aqui também, aí agora no Analytics a gente consegue, por exemplo, fazer um gráfico de calor. Então eu consigo fazer um mapa, trazendo essas métricas, fazendo um gráfico que consiga visualizar com mais facilidade as regiões, né, que mais estão gerando lead. Então aqui, o cliente pira quando a gente mostra esse mapa de calor. Então, a gente vem aqui adicionar um gráfico, aí aqui tem vários tipos de gráfico, então mapa balão, mapa preenchido e mapa de calor. Então, a gente seleciona aqui o mapa de calor,
solta ele dentro do relatório. Está carregando. Então, aqui já tem todo o gráfico, né? Aqui a gente está pegando a fonte de dados, que é o Analytics, a região, e aqui na ponderação é a métrica que a gente quer trazer. Então, aqui eu vou pegar a métrica que é os leads da Dani, que é o POG, Dani? OBG. OBG anual. Aí aqui ele traz um gráfico de calor. Aqui a Dani também está girando alguns leads lá na Europa, né, Dani? Lá em Portugal. Tá chique, né? Tá chique. E aqui a gente consegue ver a região que mais tá girando lead para a Dani, né? Eu não sei se hoje a campanha dela tá nível Brasil, Dani, tua campanha? Hoje tá nível Brasil. Mas a gente vê aqui uma situação bem grande, né, aqui na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, conforme está aqui no gráfico mesmo. Daí, quando a gente traz isso para o cliente, ele realmente enche os olhos, porque traz muito mais clareza para ele, né, do que está fazendo. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, fazer um gráfico trazendo trazendo a página de obrigado, os leads que converteu, mas a gente pode trazer também entrada de usuários. Eu quero saber de que região está entrando mais usuário no meu site. Então, tu consegue fazer um gráfico também. Então, tem várias combinações que a gente consegue fazer aqui para poder trazer os dados para o cliente. Tem um mapa de calor. Eu acho que é isso. Ô, Dani, tem mais alguma coisa que tu acha que dá para a gente trazer? Posso ter deixado passar? Eu acho que é isso. A gente pode encerrar essa primeira parte com isso e com um dever de casa deles de mexerem no Data Studio e construírem dashboards. Inclusive, semana que vem, vocês podem apresentar esses dashboards para a gente construir e entender eles juntos. E aí, semana que vem, inclusive, o Lucas pode passar em como ele faz Agora eu vou encerrar a live da gravação, mas aí o Lucas vai compartilhar um relatório nosso que a gente utiliza de um cliente real, já todo arrumadinho, todo bonitinho, para vocês entenderem, né, como é que funciona. Então, agora eu vou encerrar a gravação, mas não saiam daí, viu? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E semana que vem tem a segunda parte dessa aula. Muito obrigada.